Fala galera do YouTube, aqui é o Mitology e essa aqui são as operações do dia 24/2, tá? Então eu comecei aí acreditando que ele poderia estar fazendo um pullbackzinho. Essa operação ela não era muito boa, por quê? Porque ele não deu nosso spring ainda, que seria a linha verde ali embaixo, tá? Ele liquidou um fundo, que é essa linha branca, só que a linha melhor, assim, digamos, seria aquela verde, tá? Ele não fez isso. Então eu fiz essa entrada, aí já era ponto de proteção, porque ele já estava no topo, ó. Aí era um ponto, tinha o fundo ali atrás também, então ó, era um ponto de proteção. Eu não protegi por estar curto, mas o certo era ter protegido nesse momento. Eu estava acreditando que ele fosse subir um pouco mais para proteger. Então foi achismo, porque dentro de uma operacional eu já tenho que proteger. Então isso daí foi um erro que eu cometi, tá? Que ele já tinha esse ponto, tá acreditando que ele fosse nessa linha dos 15 minutos, só que eu tinha o fundo anterior que eu tracei. Então essa entrada ela tem que ter sido bem curta. Por quê? Porque ela está contra a tendência e ela já deu um alvo, então eu teria que ter protegido essa entrada. Mas eu fui ganancioso, querendo mais. E como vocês vão ver, ela vai descer ali e me dar um pequeno stop, tá? Então essa entrada foi um erro de decisão minha. A entrada foi certa, eu tive um erro de decisão em não proteger por querer que ele desse mais. Mas o mercado não dá o que a gente quer, ele dá o que ele demonstra. E ali ele já demonstrou que era uma proteção e eu fui esperançoso para não proteger, tá? Então essa aqui em si não está tão errada assim dentro do meu dia de hoje, mas ela está errada sim. Então ela não estaria certa porque eu teria que ter protegido ali, porque já chegou no topo, fechou acima do topo e tudo mais. Então essa aí foi a primeira entrada e acabamos ela com um pequeno stop. Contudo, essa segunda entrada, ela foi certinha. Na tendência, apresentou um dos nossos padrões, apresentou a estrutura no minuto. Essa seria a que a gente diz de entrada perfeita. O alvo, se vocês olharem, coloquei nessa linha verde, porque eu sei que ali é um ponto que ele pode bater e voltar tudo. Só que como eu já tinha levado um stop, não daria exatamente a meta do dia, porque essa entrada, ela daria equivalente à meta do dia se ela bater naquele fundo. Ela daria acho que $60, se eu não me engano, e eu tô 19, 18 negativo. Então, ela não dá exatamente ali o ganho do dia. Ela dá, só que devido ao loss que eu tô, eu teria que fazer mais uma entrada ali. Então, o alvo estava ali e daqui a pouco eu vou alterar esse alvo do fundo para um fundo mais embaixo. Por quê? Ganância. Simplesmente por questão de ganância. Então aí vai ser uma saída do operacional, assim, digamos, porque o operacional manda sair ali porque ele está consolidado e não mostrou nada fora dessa consolidação. E eu fiquei querendo que ele desse mais, tá? Ó, vamos ver, eu levei para o fundo de baixo ali e não era. O fundo certo era o verde que eu já tinha marcado. Então isso daí foi uma questão de ganância. E não é errado, por exemplo, eu querer ver se ele vai romper esse fundo, porque é muito comum. O errado é fazer o que eu fiz. Ele bateu lá e eu protegi no zero, porque ali já era o alvo. Ali, como eu disse, ele poderia voltar tudo. Então o certo era eu ter afunilado essa operação. Ter pegado pelo menos metade desses pontos aí. Pelo menos metade do ganho. Só que eu fiz isso? Não, eu não fiz. Ele foi lá e me tirou no zero. Então cuidado com a ganância, galera. Agora essa outra parte aí eu fiz uma compra, acreditando que ele pegou nosso Spring. E essa compra, nosso primeiro alvo de proteção, é quando ele chega na máxima dessa consolidaçãozinha do minuto, tá? Então aí seria nosso ponto de proteção para que ele busque lá em cima, pelo menos buscar liquidez. Só que aí o que vai acontecer? Eu vi esse ponto, ele vai chegar ali, tá? Chegou no ponto do 15 e o certo seria eu estar protegendo aí. Só que o que eu vi, eu falei, bom,
ele tem ali uma estrutura bem onde eu entrei com a ordem. Então pode ser que ele vá dar pullback exatamente onde seria a proteção e depois continuar subindo, tá? Então até aí era uma opção ok, tá? Porque ele poderia realmente fazer isso e ainda não chegou a encostar na nossa linha pontilhada ali, que seria o nosso primeiro alvo. Então o que eu fiz foi só por enquanto encurtar o nosso stop. Porém, contudo, entretanto, todavia, o certo é o que? Beleza, ele veio aí, foi igual eu falei, foi nessa consolidaçãozinha do 1 minuto, ele podia dar esse pullback, daí onde ele tá, ele absorver tudo, que era o que eu tava esperando. Mas vocês vão ver que daqui a pouco ele vai fechar um candle, tá? Então ele vai trabalhar esse candlezinho que está e vai fechar esse candlezinho como um spinning top. Beleza? Então, a partir daí, até esse momento, a operação está correta. Resolvi segurar dentro dos conformes, não bateu o alvo principal. Então, tá certo. Então, ó, aí também seria um ponto que eu deveria proteger a operação, tá? Ó, o certo seria eu soltar a ordem nesse ponto que eu estou aí. Eu fiz isso? Não. Por quê? Fiz o mesmo erro que a primeira entrada. Acreditei que ele iria mais longe. Tava curto, ou seja, eu estava com medo de sair no 0 a 0. Não sei porque esse dia tava com esses receios. Então, devido a esse receio, vocês vão ver que eu fui lá e levei mais um stop e terminei o dia negativo. Então, o dia de hoje não era para ser um dia negativo. Foi um dia negativo porque eu tomei decisões ruins. Ali, ó, era para ter protegido de novo, no máximo. Não protegi, ele foi, me tirou e eu acabei o dia com 37 negativo.